Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando no CC, com o nosso curso de Fundamental 1 sobre a parte das frações, a nossa aula 3. Vamos a uma de suas partes, que é a multiplicação de frações. Primeiro caso, senhores, para multiplicar a fração de um número inteiro por uma fração, como devemos proceder? Fizemos aqui um pequeno esquema. Sempre que você tem que multiplicar um número inteiro por uma fração, como devemos proceder? Nós multiplicamos o inteiro, representado aqui pelo i, pelo numerador da fração e conservamos o nosso denominador. Lógico, o nosso denominador, o denominador dessa fração, deve ser um número diferente de zero, né, senhores? Porque nós não temos ou não podemos dividir por zero. Aqui um pequeno exemplo. Se temos 3 vezes 2/5, então, senhores, vamos multiplicar o inteiro pelo nosso numerador, ou seja, ficamos a depender de 3 vezes 2 e repetimos o denominador, que é 5. E aí, gente, é só operar. 3 vezes 2 é 6, dividido por 5. Como trata-se de uma fração imprópria, se dividirmos 6 por 5, encontramos como quociente 1 e resto 1, ou seja, 6/5 na forma mista é 1 inteiro e 1/5. Vamos a outro exemplo, senhores. Se porventura agora você tenha 2/3 vezes 5, quer dizer, o inteiro depois, você procede do mesmo jeito, ou seja, o inteiro após a fração, você procede da mesma maneira. Multiplica o numerador pelo inteiro, no nosso caso 2 vezes 5, e conservamos o denominador, que é o 3. Fazendo 2 vezes 5, chegamos a 10, repetimos sempre o denominador. Sempre o denominador você repete. E, gente, 10 divididos por 3, na condição de fração imprópria, podemos dizer que vem ser 3 inteiros e 1/3. Então, aí é uma maneira bem prática e rápida de você multiplicar um número inteiro por uma fração, ou então vice-versa, uma fração por um número inteiro. Gente, como multiplicamos frações? Chamando aqui nosso segundo caso, para multiplicarmos frações, dentro do nosso esquemazinho, ó, multiplicamos os numeradores entre si, ou seja, se temos o A sobre o B vezes o C sobre o D, multiplicamos os numeradores, que é o A e o C vezes C, entre si, e os denominadores B vezes D também entre si. Lógico, gente, para a existência das duas frações, os seus denominadores devem ser diferentes de zero. Uma observação que é bom você lembrar. Na multiplicação entre frações, senhores, não há necessidade de se achar o MMC dos denominadores da fração ou das frações. Por exemplo, calcular 3/4 vezes 2/3. Senhores, para chegarmos lá, multiplicamos os numeradores entre si, no caso 3 vezes 2, e da mesma maneira os denominadores, 4 vezes 3. 3 vezes 2 é 6, 4 vezes 3 é 12. Dá para a gente simplificar essa fração, gente, por 6, né? Ou seja, a fração, para tornar-se irredutível, dividindo aqui essa fração por 6, ficamos com 6 dividido por 6 é 1, e 12 dividido por 6 é 2, ou seja, equivale esse produto a 1/2. Gente, vamos agora calcular, ou como multiplicar, além de duas frações, ou seja, 1/3 vezes 4/5 vezes 8/9. Senhores, fazendo da mesma forma, ou seja, multiplicamos os numeradores entre si. Nosso caso, 1 vezes o 4 vezes o 8. E da mesma maneira os seus denominadores, 3 vezes 5 vezes 9. Olha, gente, 1 vezes 4 vezes o 8 é o 32, e 3 vezes o 5 é o 15, 15 vezes o 9 é o 135. Calcular o produto agora, senhores, entre números mistos. Gente, quando você trabalhar com número misto, uma lembrança, né? Uma lembrada, então, sempre você deve transformar esses mistos em fração imprópria. Como é o esquemazinho? Multiplicamos o denominador da parte fracionária pelo inteiro, e isso você adiciona ao numerador, ou seja, ficamos com i vezes d adicionado ao numerador e repetimos o denominador. Aí o esquemazinho de como se transforma um número misto para uma fração imprópria. É o nosso caso, né? Temos 3 inteiros e 2/5 vezes 5 inteiros e 1/7.
Senhores, multiplicando aqui 3 vezes 5, 15, 15 mais 2, 17. Repetimos o denominador sempre. Vezes 5 vezes o 7, 35, 35 mais 1, 36, repetimos o denominador 7. Então, gente, ficamos a depender da multiplicação entre essas duas frações, não é mais novidade para a gente. Vamos multiplicar os numeradores entre si, no nosso caso 17 vezes 36, e bem como os denominadores, 5 vezes 7. 17 vezes o 36, senhores, é o 612, e o 5 vezes o 7 é o 35. Querendo encontrar e traço de uma fração imprópria, para você chegar à condição mista, divide o 612 por 35, chegamos a quem? A 17 inteiros, 17 sobre 35 avos. Senhores, agora uma expressão. Vamos calcular o valor da expressão 1/4 mais 1/3 vezes 2/5, menos 5/6 vezes 1/2, mais 9/10. Então, senhores, temos uma expressão que envolve adição, multiplicação e diferença, né? Então, como você resolve esse tipo de expressão, senhores? Nós, em primeiro lugar, ó, não podemos esquecer disso. Você deve operar ou realizar as multiplicações. E em seguida é que você opera as demais, ou seja, adição e subtração. Então, senhores, vamos aqui adicionar em primeiro lugar 1/3 vezes 2/5 e os 5/6 vezes 1/2. Senhores, assim fazendo, repetimos os demais. Ficamos com 1/4 mais 1 vezes o 2 dá o 2, 3 vezes o 5 é o 15, em relação a 1/3 vezes 2/5. Menos, cuidado com a sinalização, 5/6 vezes 1. Numeradores entre si, 5 vezes 1, 5. Denominadores multiplicados entre si, C vezes 2, 12. E mais o 9/10. Senhores, ficamos a depender de uma adição, de uma expressão que envolve adição e subtração com frações e denominadores diferentes. Para você concluir o problema, vamos necessariamente ter que executar o mínimo entre o 4, o 15, o 10, o 15 e o 12. O 12 e 15 na ordem crescente, 4, 10, 12 e 15. Senhores, realizando o MMC desses 4 valores, nós chegamos a 60. Reduzindo as frações ao mesmo denominador. 60 dividido por 4 dá 15. 15 vezes 1, 15. 60 dividido por 15 dá 4. 4 vezes o 2, 8. Menos 60 divididos por 12 dá 5. 5 vezes o 5, 25. Mais 60 por 10, senhores, dá o 6. 6 vezes o 9, 54. Sim, senhores, ficamos a depender de soma de frações com mesmos denominadores. Soma de diferença, né? O que se faz? Repetimos o denominador e operamos os numeradores. 15 mais 8 menos 25 mais 54, ficamos a depender de 52 sobre 60. Senhores, 52 e 60 simplificados aqui por 4, vou dividir essa fração por 4, ficamos com 13. 52 dividido por 4 dá 13. E 60 divididos por 4 dá 15. Ou seja, senhores, vamos agora a alguns detalhes sobre frações. O que é o inverso de uma fração, senhores? É uma fração que tem para o numerador a unidade e para denominador o próprio número. Ou seja, o que é o inverso de um número? Então, senhores, o inverso do 5 é 1/5. Ou seja, você passa a usar o denominador, o número citado, e o numerador da parte fracionária é o 1. Da mesma maneira, se você tem que chegar ao inverso de 37, é o 1 sobre 37. Então, o inverso de um número traz nada mais, nada menos de uma fração que tem um numerador a unidade, ou seja, em outras palavras, o 1, e para o denominador dessa fração, você usa o próprio número. Uma observação, senhores, que não podemos esquecer. O que é o inverso do zero, senhores? O inverso do zero, senhores, consideramos não existente. Inexistente, em outras palavras. Ou seja, não podemos dividir por zero, porque se ficarmos assim, ficaríamos com zero. O inverso de zero seria 1 sobre zero. Já que não temos condições de dividir por zero, o inverso do zero é considerado não existente. O que é o inverso de uma fração, senhores? Para se escrever o inverso de uma fração,
trocamos o numerador pelo denominador e o denominador pelo numerador. Então, trocamos o numerador pelo denominador e o denominador pelo numerador. Como é que é isso? O inverso de 4/3, senhores. O numerador passa a ser denominador, o denominador inicial passa a ser o numerador. É só você trocar de posição, as posições. O inverso do 12 sobre 17 é o 17 sobre 12. Uma observação, senhores, sempre que você faça a multiplicação de uma fração por um inverso, esse resultado é 1. Ou seja, se tomarmos o 2/3 e multiplicarmos pelo seu inverso, que é o 3/2, ficamos com 2 vezes 3 é 6, sobre 3 vezes 2 também é 6. E 6, senhores, divididos por 1 é o próprio. 6 divididos por 6, melhor dizendo, é igual a 1. Então, guardar, hein? Sempre que você multiplicar uma fração pelo inverso, tem como resultado a unidade. Senhores, divisão de frações. Para dividir uma fração por outra, basta multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Aqui no nosso caso, A sobre B é a primeira fração, dividido por C sobre D, que é a nossa segunda. Como você procede? Multiplica a primeira fração, aqui ainda temos a divisão, A sobre B, outra maneira de representar. A sobre B dividido por C sobre D. Como é o nosso esquema? Conservamos a primeira fração e multiplicamos, você troca o sinal da divisão por uma multiplicação e inverte a segunda, que é C sobre D, passa a ser D sobre C. E aí, senhores, multiplicar frações, multiplicamos numeradores entre si e os denominadores entre si, ou seja, A sobre B dividido por C sobre D, nada mais, nada menos, é o A vezes D, dividido pelo B vezes C. Vamos aqui um pequeno exemplo, senhores. 2/3 dividido por 1/6, que é o mesmo na apresentação, 2/3 dividido por 1/6. Aqui 2/3 sobre 1/6, e aqui no caso 2/3 dividido por 1/6, que é o mesmo. Senhores, como vamos fazer? Vamos conservar a primeira fração, que é 2/3, e multiplicar, trocar o sinal da divisão por uma multiplicação e inverte a segunda. Se é 1/6, passa a ser sobre 1. Passa a ser 6 sobre 1. Senhores, multiplicar frações, multiplicamos numeradores entre si, 2 vezes 6 é o 12, e bem como os denominadores entre si, 3 vezes 1, 3. Ora, 12/3, ou 12 sobre o 3 é exato, 12 dividido por 3 é o 4. Então, senhores, aí um esquemazinho para o caso da divisão. Gente, vamos então para exemplos. Calcular 1 sobre 2/3, que é o mesmo de 1 dividido por 2/3. Dividir um inteiro por um número fracionário. Como fazemos? Vamos conservar o 1 e multiplicar, ou seja, troca o sinal da divisão por uma multiplicação e inverte a segunda. E aí, gente, 1 vezes 3/2. 1 vezes o 3 é o 3, dividido por 2. 3/2, trata-se de uma fração imprópria, podemos dizer que equivale a 1 inteiro e 1/2. Gente, vamos mais a um outro. 8/9 dividido por 5. Dividir agora uma fração por um número inteiro. Conservamos a primeira fração, que no caso é a do numerador, que é 8/9, dividido por 5. Vamos conservar a primeira e multiplicar. Trocamos a divisão, repetimos pela multiplicação. Inversão do 5, ou o inverso do 5 é 1/5. Multiplicar frações numeradores entre si, 8 vezes 1 é 8. Denominadores entre si, 9 vezes 5, 45. Então, senhores, é uma operação que é bom sempre ter em mente. Dividir, mais um reforço. Dividir agora um número misto, ou números mistos entre si. 3 inteiros e 1/5 dividido por 5 inteiros e 1/5. Primeira passagem, senhores. Transformar o misto em fração imprópria. Então, já vimos há pouco. 5 vezes o 3 é 15, ou 3 vezes 5, 15. 15 mais 1, 16/5. Dividido. 3 vezes 5, ou 5 vezes 3 é 15, mais 1, 16/3. Vamos usar a transformação. Permanece a primeira, a divisão passa a ser multiplicação, 16/3 passa a ser 3 sobre 16. Senhores, aqui dá até para a gente dividir essa fração, simplificá-la por 16. 16 dividido por 16 é 1. E aqui no caso, 16 dividido por 16 dá 1. Então, ficamos com 5 vezes 1 vezes 3 é 3,
e 5 vezes 1 é 5, ou seja, ficamos a depender de 3/5. Senhores, mais um exemplo agora de uma expressão que depende de um número misto, numa divisão por essa expressão, 3/4 mais 2/5 mais 1/6. Vamos fazer à margem essa expressão. Para operarmos ou adicionarmos essas três frações, vamos ter que fazer o mínimo entre 4, o 5 e o 6, que é o 60. Senhores, operando o mínimo, 60 dividido por 4, chegamos a 15, vezes o 3 é 45, 60 por 5, chegamos a 12, vezes o 2 é o 24. 60 dividido por 6 dá 10, e vezes 1 é o 10. Vamos adicionar os numeradores, chegamos a 79 sobre o 60. É o que vai valer esse nosso parênteses aí, ó, a soma das frações. Então, aqui vamos transformar. 7 vezes o 11 dá o 77, mais 2, 79, sobre 11, que é a nossa mista imprópria. Dividido pelo equivalente aqui da soma dessas frações, que é o 79 sobre 60. Senhores, dividir frações, já sabemos, conservamos a primeira, transformamos a divisão numa multiplicação e invertemos a segunda. E aí, gente, vamos fazer uma condição. Aqui dá para você dividir essa multiplicação por 79, ó. Vou simplificar, né? Chegamos então a 60 sobre o 11, que trata-se de uma imprópria. Você dividindo 60 por 11, chegamos então a 5 inteiros, 5 e 11avos. Senhores, uma expressão com números mistos, adição e subtração. Novamente, recordando, aí no caso o misto, né? Multiplicamos a parte inteira pelo divisor e adicionamos ao numerador. Continua o mesmo divisor. É o caso de 2 vezes 5, 10. 10 mais 3 dá 13/5. 3 vezes 4, 12 mais 1, 13/4. Menos 1 vezes 10 é 10, mais o 7, 17/10. Senhores, para adicionarmos as três frações, temos que executar o mínimo entre 4, 5 e o 10, que é o 20. Redução ao mesmo denominador. 20 dividido por 5 dá o 4 vezes 13, 52, mais 20 dividido por 4, chegamos a 5. 5 vezes o 13, 65, menos 20 dividido por 2, por 10 dá 2, 2 vezes o 17, 34. Senhores, adicionar e subtrair frações com o mesmo denominador, conservamos o denominador e adicionamos, operamos os numeradores. Chegamos então, senhores, 52 mais 65 menos 34, ou melhor, adicionamos aqui os dois positivos, dá o 117, menos o negativo. E 117 menos 34, senhores, 83/20avos, que no caso, na condição da fração imprópria mista, ficamos com 4 inteiros, 3/20avos. É o nosso resultado, é o resultado dessa nossa expressão. Senhores, deixamos agora para os senhores algumas questões. No caso, essa primeira aqui com a condição das simplificações, aqui abaixo sempre estamos deixando a resposta. Você tem que treinar, gente, senão não vai chegar lá nunca. Multiplicar também, no caso, essas frações, do mesmo modo, temos aqui abaixo as suas respostas. No caso, multiplicar e simplificar essas frações, essas 5 frações. E, gente, finalmente, ainda mais a divisão entre essas frações com as suas respectivas respostas. Ainda temos mais essa divisão aqui com números mistos. Não deixe de praticar, senhores, que é um bom exercício. No mais, gente, valeu, bons estudos e até a próxima.